Espanha, o centro comercial de Lisboa, em Portugal, e o centro comercial de Londres, lá na Inglaterra. Então, a Europa começa também a dar aí os seus indícios de grande avanço, de grande prospecto, progresso na área comercial, tá? Outros impactos sobre a economia europeia, porque quando tratamos de comércio, estamos tratando de economia, são justamente já as grandes navegações, que são a descoberta de novos continentes, que são novas possibilidades, claro, de exportação que vai ocorrer e importação. O deslocamento do eixo também comercial para o Oceano Atlântico. Então, o Oceano Atlântico, ou todos os países à margem do Oceano Atlântico, começam a ser explorados e começa a surgir com isso possibilidades de grandes negócios, tá? A formação de um sistema denominado sistema colonial e também a economia já sendo pensada no aspecto de produção do capitalismo. Então aí surge o capitalismo já sendo pensado como um sistema que vai conduzir as visões e percepções do homem, do moderno, a partir do meio que ele obtém, o que ele tem, para alcançar o crescimento, alcançar uma manifestação que lhe dê um ar de superioridade. Aí vai surgir até um grande lema por trás disso: você é o que tem. Formação e fortalecimento dos estados nacionais surge também com o período e a proposta da idade moderna ou da modernidade. Modificações, por exemplo, na esfera do poder político, surgindo aí o absolutismo monárquico. Depois nós vamos ter a unificação dos países europeus no início ainda da Idade Moderna. Já no ano de 1386 nós vamos ter a Revolução, tá? De Avis, que ocorre em Portugal, né? Promovida por Dom João. Em 1453, na França, nós vamos ter o fim da Guerra dos 100 Anos, que é promovida por Carlos VII. Depois nós vamos ter, em 1469, na Espanha, o casamento de Isabel de Castela com Fernando. E depois, em 1485, na Inglaterra, nós vamos ter o fim da Guerra das Duas Rosas, tá? Dentro ainda dessa proposta, nós vamos ter a caracterização, o surgimento exponencial da sociedade moderna. A sociedade moderna, inclusive, que ela vai ter a sua ascensão dentro de uma nova classe social que é denominado a burguesia ou burguesia, tá? A sociedade então é dividida em classes sociais a partir desse momento histórico da modernidade, ou dentro desse período histórico da modernidade, detentador também de um capital que ele começa a surgir aí uma proposta de dialética, de confronto entre os detentores do capital, que são os vassalos, e a força de trabalho, ou melhor, vamos refazer, os detentores do capital, que são senhores feudais, e a força do trabalho, que são os vassalos, tá? Aí vamos ter surgindo aí pensadores que vão trabalhar nessa área, como Engels. Vamos também incluir aí o próprio Marx, vamos incluir também aí o além de Karl Marx e Engels, vamos excluir aí também o Antônio Gramsci, tá? Que vão trabalhar nessa proposta de estudar sobre esse tempo e trabalhar ali suas principais obras olhando nesse norte, nessa direção. Na Idade Moderna também nós vamos ter um longo processo de transição
entre as instituições políticas, econômicas, sociais e culturais, tá? Nós vamos ter também o estabelecimento de uma perspectiva antropocêntrica da realidade e os novos valores vindo já a se estabelecerem. Nós vamos ter também o momento do individualismo como a valorização do indivíduo, a liberação do indivíduo, o competir com os outros pela sua subsistência, o espírito de competição. Vamos ter também a proposta do racionalismo como a valorização da razão, a possibilidade de crer em si próprio, a capacidade de observar, refletir, discernir o melhor caminho e o sujeito pensado a partir da sua própria história, tá? Da sua própria essência. Nós vamos ter também, dentro disso, a crise da igreja. A crise da igreja é pensada como o descontentamento com a Igreja Católica Apostólica Romana, na sequência, a vasta riqueza material num contexto olhado, observado pela fome, a miséria e as guerras. Vamos ter também a comercialização de práticas religiosas que vão ser pensadas a partir da absolvição de pecados, venda de relíquias sagradas, que é o que propõe as indulgências, tá? Nós vamos ter também a condenação da usura, que ela é defendida por Tomás de Aquino, que ele vai dizer que devia-se pagar apenas o preço justo por um produto, ou seja, o preço da mão de obra somado à da matéria-prima. Quem vai defender essa pressuposição e proposta, então vai ser o célebre Tomás de Aquino. Nós vamos ter dentro também disto um plano político, aonde o poder excessivo dos papas ele vai ser interferido nos assuntos, vai estar interferindo nos assuntos eternos. Vamos ter o plano econômico como a igreja proprietária de imensas extensões de terra em diversos países e mantidas ainda em regime feudal. Tá? Vamos ter também o desentendimento interno do clero e vamos ter a tentativa de se corrigir os abusos cometidos. Tudo isso ocorrendo dentro do século XV. Tá? Vamos ter as questões teológicas sendo debatidas, como a teoria da predestinação versus a teoria do livre-arbítrio, que é pensado e surge essa discussão após a Reforma Protestante, tá? E vamos ter também, depois, como já até antecipei, com a Reforma Protestante, que vai ocorrer em 1516, a Reforma Religiosa, tá? Martinho Lutero, então o grande reformador, que vai nascer nos anos de 1483 e vai viver até o ano de 1546, ele vai promover a renovação religiosa, com início esta ocorrendo na Alemanha, onde a igreja vai possuir grande quantidade de terras. Vamos também ter a quebra da unidade religiosa europeia. Vamos ter o rompimento com a concepção passiva do homem, entregue justamente ou unicamente aos desígnios divinos. Vamos ter também o reconhecimento ao trabalho humano como uma fonte de alegria divina, origem latina da riqueza de felicidade ou até da própria felicidade. Vamos ter o conceber a razão humana como extensão do poder divino. E vamos também ter a colocação ou até o pensar e a proposta de uma teoria que ela vai nascer no seu Genésê a partir da proposta de colocar o homem em condições de pensar livremente. Então, é a liberdade do pensamento, aí que nasce
a liberdade do pensamento e até a responsabilidade deste homem que tem a liberdade de pensar, de ser responsáveis pelos seus próprios atos de uma forma autônoma, tá? Também vamos ter nesse contexto, e é importante colocar, a Contra-Reforma, que é um movimento que vai surgir, tá? Com proposta de mudanças, transformações em algumas áreas de contexto religioso, como em 1545, já bem, vamos dizer, praticamente aí quase que 30 anos, né? Próximo dos 30 anos de reforma protestante, vem o Concílio de Trento com medidas tomadas pela Igreja Católica, como a proibição de acúmulo ou de acumulação de cargos eclesiásticos. Depois, a proibição da venda de indulgências, tá? Aí vem a criação de seminários para a formação do clero. Na sequência, a censura dos livros considerados ofensivos à doutrina cristã, que eram denominados Index Librorum, ou Librorum, tá? Foniritorum, tá? Também vamos ter nesse bojo de propostas e decisões tomadas na Contra-Reforma, o desenvolvimento da ciência natural e dos novos métodos científicos sendo promovidos, a confiança absoluta, praticamente, em algum momento desse período, na razão humana. Vamos ter a intervenção da imprensa e depois, na sequência, vamos ter a possibilitação da impressão dos textos clássicos, tá? Principalmente os textos clássicos gregos e romanos, para contribuir para a formação de um pensamento que vai promover a mentalidade renascentista ou a era da renascença, tá? Com isso, nós vamos ter a divulgação, vindo com a era da renascença, vem a divulgação das obras científicas e filosóficas